E nós agora vamos continuar mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. E o texto que nós vamos continuar pensando foi o texto que foi contado, da história que foi contada para as crianças. Gênesis, capítulo 22, os versos são os versos somente de 1 a 8. Gênesis, capítulo 22, versos de 1 a 8. E nós vamos conversar um pouco sobre os frutos do amor, que a gente consegue aprender através dessa história que foi contada para as crianças. Gênesis 22, versos de 1 a 8. O texto ele diz assim: Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e respondeu. E ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: O que foi, meu filho? E Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso, e ele vai arranjar um cordeirinho para o sacrifício, meu filho. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, que neste momento foi lida. E o que nós te pedimos, Senhor Deus, é que o teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações nessa manhã. Usa, Senhor Deus, a minha vida para a glória do teu nome. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como poder imaginar um momento como esse, não é, irmãos? Algo difícil, desafiador, muito desafiador. É talvez a maior provação contada nos registros do Antigo Testamento. Um pai que recebe de Deus uma provação muito difícil, uma provação dolorosa. Entregar a Deus a vida do seu filho. E é um momento especial, único, quando Deus estava provando a fé de um pai que esperou décadas, que esperou durante muito tempo por este filho tão especial, este filho da promessa. E em meio à aprovação, Abraão, o que me chama a atenção é que Abraão, ele não duvidou que Deus haveria de sustentá-lo. Ele não duvidou do que Deus poderia fazer por ele. E pela fé, Abraão, ele obedeceu à ordem de Deus, indo até o lugar do sacrifício com o seu filho Isaque. E hoje eu quero lhe dizer que Abraão, ele foi, acima de tudo, fiel a Deus. Olhar a fidelidade de Abraão a Deus é algo que traz um desafio muito grande para todos nós. É algo desafiador para todos nós. É algo que mexe conosco quando lemos o texto sagrado. Você não pode negar que no tempo de hoje, a fidelidade tem se tornado algo negociável. A fidelidade, ela tem se tornado algo relativo.
Atitudes de fidelidade hoje são relativas às circunstâncias. E às vezes nos eximimos da nossa fidelidade ao nosso Deus. E muitas vezes nos distanciamos desta fidelidade a Deus, justificando muitas vezes a nossa covardia com desculpas como: olha, eu não tenho esse tipo de capacidade, eu não sou Abraão, eu não sou Jesus. E é interessante que Abraão, ele é um personagem ícone de fidelidade. Abraão, ele faz parte da galeria dos heróis da fé. Se você abrir lá a sua Bíblia em Hebreus, você vai encontrar isso. Abraão é conhecido como o pai da fé. E Deus pediu a Abraão algo fora do comum, visto que sacrifícios humanos eram praticados nas religiões pagãs somente. E jamais passaria na cabeça de Abraão que Deus pediria a ele algo desse tipo. Mas o fato é que o desafio foi feito a Abraão. E ele foi provado. E ele teria que provar a sua fidelidade, ele teria que provar o seu amor a Deus. Mas atente para o fato de que Abraão, ele era um homem falho, assim como eu, assim como cada um de nós é. E em outras ocasiões, Abraão falhou, Abraão desobedeceu a Deus. Mas note que o Senhor, ele via em Abraão qualidades que eram superiores às suas fraquezas. Qualidades que eram superiores às suas debilidades, às suas fragilidades. E havia no coração de Abraão o desejo de ser fiel a Deus. Havia no coração de Abraão o desejo de permanecer fiel ao Senhor. E eu quero que você perceba este movimento, perceba este ciclo. O amor a Deus produziu em Abraão a consciência da fidelidade. O amor a Deus produziu em Abraão a consciência de viver íntegro na presença de Deus. A fidelidade, meus irmãos, é um fruto possível a qualquer papai, a qualquer mamãe, a qualquer pessoa que ame a Deus, a qualquer pessoa que coloque o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Amamos a Deus e por esse amor precisamos estar dispostos a abrir mão de absolutamente tudo em nossas vidas, pelo próprio Deus, e inclusive dos nossos Isaques. Isaques que muitas vezes são muito próximos de nós, fazem parte da nossa vida, mas Deus nos pede e nós não queremos, em hipótese alguma, abrir mão. As dificuldades e provações fizeram com que o amor a Deus fosse prioridade na vida de Abraão. Aquela foi uma situação que só se pode explicar pela ótica do amor. Não há outra explicação. Só se pode explicar pela ótica do amor. E sabe, meus irmãos, fidelidade é amor. E amor é fidelidade. Não existe um sem o outro. Abraão, então, ele desenvolve uma fidelidade intensa, que é movida pelo amor que ele tinha com Deus, a Deus, pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Abraão amava a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Ouça só o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, ele diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam.
Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para sustentá-la e assim vocês poderão sair dela. É o texto sagrado quem nos diz isso. Aquela caminhada, fico imaginando, de 3 dias de provação, aquela caminhada difícil, não foi em vão. E também aquela caminhada, quando eu olho para a história, eu consigo perceber que aquela caminhada não foi uma caminhada solitária. Deus, em todo o tempo, estava segurando a mão de um pai que sofria por entregar o seu filho. Deus estava ali. E é isso que nos sustenta, irmãos. É a presença de Deus. É o amor de Deus. A prova que Abraão foi submetido fez com que ele chegasse ao máximo de sua capacidade de fé, ao máximo da sua capacidade espiritual, emocional. E Deus, ele fez um pedido difícil a Abraão. O pedido de Deus, quando a gente olha isso, parece um pedido ilógico, um pedido impróprio, um pedido irracional e impossível até mesmo de ser cumprido. Mas Deus havia pedido em holocausto o seu único filho, o filho da promessa. E Isaac, meus irmãos, não era qualquer filho. Isaac, ele era um bom filho, ele era um bom menino, ele era um jovem por volta de uns 20 e poucos anos. Era um jovem manso, tranquilo, obediente. Era um jovem respeitoso, cuidadoso, atencioso. E a pergunta que fazemos, mas por que Deus? Por que isso? Mas o amor que movia Abraão, e eu realmente me surpreendo e me espanto quando leio que em momento algum este pai se negou a obedecer a Deus. E quantas vezes, em meio às dificuldades das provações que todos nós vivemos, dizemos para Deus que não podemos obedecê-lo, que não podemos suportar tanta dor, tantos problemas, tantas dificuldades. Ah, Senhor, eu não mereço, eu não consigo. E Deus está nos dizendo nessa manhã, nos desafiando nessa manhã, meu filho, eu te entrego essa provação, não é para o seu mal, não é para que você se dê mal, mas é para que você conheça mais de Deus. É para que você se relacione mais profundamente com o Senhor. É para que nós possamos conhecer intimamente o nosso Deus. E a pergunta que quero fazer aos irmãos é a seguinte: será que verdadeiramente Deus, Ele tem sido o primeiro nas nossas vidas? Será que verdadeiramente Deus, Ele está em primeiro lugar em todas as coisas, em nossa caminhada, em nossa vida? Eu vejo que Abraão, ele amava muito o seu filho Isaque. Podemos ver isso de forma clara. Mas obedecendo a Deus, ele deixou claro que era o Senhor quem ocupava o primeiro lugar de sua vida. Por isso, não se esqueça, a fidelidade é um fruto possível a qualquer ser humano
que ame a Deus. Se você ama a Deus, você pode ser fiel. Não negocie a sua postura. Não negocie a sua postura de ser servo fiel perante os seus filhos, perante a sua família. Não permitam que eles tenham sequer dúvidas do seu amor a Deus, da sua fidelidade a Deus. Seja o primeiro a ser dizimista, um dizimista e um ofertante fiel. Seja o primeiro a servir, a se consagrar. Seja o primeiro a chamar o seu filho para orar. Não tenha dúvida. Não coloque nenhum tipo de dúvida no coração daqueles que estão à sua volta. Mostre para eles que você é um homem fiel, que você é uma mulher fiel. Não negocie isso em hipótese alguma. Que nossas crianças, que os nossos filhos tenham dentro de casa um padrão de fidelidade que Deus espera de nós. E assim como Isaac viu um pai fiel, que os nossos filhos também possam ver isso dentro de nossas casas, em suas famílias. Mas eu quero caminhar para a segunda verdade que o texto nos traz, é que quem ama ensina a obediência. Depois de 3 dias de viagem, diz o texto, que Abraão e Isaque, os moços que estavam com eles, os servos, eles chegaram à terra de Moriá. Gênesis capítulo 22, versos 4 e 5, diz assim: No 3º dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos seus empregados: Fiquem aqui com o jumento, eu e os meninos vamos ali adiante adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. A Bíblia diz que os 2 servos, eles ficaram ao pé do monte. E Abraão e o seu filho, eles tomaram a lenha e o cutelo e eles subiram ao monte do sacrifício. E isso está lá nos versos 4 e 6 do capítulo 22 de Gênesis. E na subida, o pai e o filho, eles conversavam. Somente os 2 e mais ninguém. O caminho da obediência, ele foi ensinado, estava sendo ensinado ali naquele momento para o seu filho. Abraão sozinho o levou. Ele poderia, com toda certeza, ter mandado os seus empregados, os seus servos, fazerem essa tarefa dolorosa, essa tarefa difícil. Mas não. Ele mesmo caminhou até lá. Isaac, ele era um jovem, como eu disse há pouco, de 20 e poucos anos. Imagino que um jovem forte. E Abraão já era um idoso. Mas Abraão, ele não se acovardou. Ele caminhou até lá, juntamente com o seu filho. E Isaac, ele não sabia como seria este sacrifício, pois ele não tinha consigo um animal, ele não tinha consigo um cordeiro para o holocausto. E Isaac perguntou ao seu pai, no verso 7, ele diz assim: onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, de forma incisiva e confiante, no verso 8 ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. E sabe, irmãos, aqui há um pai ensinando o seu filho acerca da obediência. O caminho da obediência aqui era um caminho muito difícil de ser executado, de ser feito. Acredito que este era o caminho mais difícil. Desobedecer poderia ser muito mais fácil. Dizer que não entendeu, que isso não é comigo.
Talvez este seria o caminho mais fácil e menos doloroso para Abraão. Então o pai e o filho chegaram ao local do sacrifício. Abraão, ele conhecia a fidelidade de Deus e por isso ele, em momento algum no texto, nos mostra que Abraão, ele se desesperou. A única coisa que conseguimos identificar de forma clara é que Abraão, ele ensinou a Isaque, mais uma vez, a confiar no Senhor, a depender do Senhor. E Isaque era um filho obediente, e ele aprendeu com seu pai sobre a fé verdadeira. E ele aceitou ser amarrado e colocado sobre a lenha. E os irmãos acham que ele não sentiu medo? Eu acredito que sim. É só a gente imaginar a cena e se colocar no lugar dele. Com toda certeza, ele sentiu medo. E Abraão, então, ele levantou o cutelo para ferir Isaque, mas o anjo do Senhor gritou forte e não deixou que ele fizesse. E bem perto deles, bem perto, havia um cordeiro substituto. E os irmãos já sabem o restante da história. Tudo foi provisão divina. Tudo foi provisão do nosso Deus. Tal qual Abraão, ele tinha dito a Isaque: Deus proverá. E Deus proveu. Amém, irmãos? Se você quiser ler sobre o livramento divino na terra de Moriá, você pode depois pegar a sua Bíblia e ler todo o texto. Mas, irmãos, que fato marcante na história da humanidade. Essa declaração de Abraão. Ensine a obediência dentro de sua casa e Deus proverá. Eu creio nisso. Ensine a seus filhos que seja qual for a circunstância, seja qual for o problema, seja qual for a provação, Deus proverá. Ensine aos seus filhos que Deus provê. Um dia no Calvário, Jesus, ele morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz. O lugar da cruz não era para ser Jesus. Éramos nós que precisávamos ser crucificados. Mas Cristo nos substituiu, morrendo por nossos pecados. Grandes coisas a fidelidade pode fazer em nossas vidas. Pode trazer para dentro de nossas famílias, de nossas casas, para os nossos filhos. Ela abre os nossos olhos e nos faz enxergar além daquilo que é óbvio. E nós, através disso, podemos ver de forma clara o agir de Deus, os milagres que Deus faz em nossas vidas todos os dias. Vale a pena, irmãos. Vale a pena viver em Cristo. Vale a pena viver e ensinar a fidelidade aos nossos filhos, às nossas famílias. Não negocie os princípios bíblicos. Dizimar, estudar a palavra de Deus, ter uma postura íntegra, verdadeira, testemunhar, falar a verdade, palavras e atitudes que glorifiquem o nome de Deus. São valores inegociáveis que precisam ser ensinados dentro de nossas casas. E eu quero caminhar, meus irmãos, para o fim dessa reflexão. E eu prossigo para a conclusão, dizendo que o Deus que proveu um cordeiro para substituir Isaque no monte do sacrifício, é o mesmo que enviou o seu Filho para nos substituir na cruz do Calvário.
é o mesmo. O amor, o cuidado, a provisão de Deus é a mesma até os dias de hoje. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele não se enfraqueceu. Deus, Ele não se esqueceu. Ele está conosco. E ainda podemos dizer na hora da provação que Deus proverá. Lembre-se, o amor, ele move a fidelidade. Somos fiéis ao nosso Deus porque nós o amamos em primeiro lugar. Quero concluir também lhe dizendo que o sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. O sacrifício de Jesus Cristo foi o único e definitivo para a nossa reconciliação com Deus. Jesus no Calvário, Jesus, o Cordeiro de Deus, é o autor e o consumador da nossa fé. E com esse texto eu quero caminhar e eu quero terminar essa reflexão. Hebreus 12, verso 2, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Creia que Deus provê todas as nossas necessidades. Creia nisso. Em qualquer hora, em qualquer lugar, desde que Ele seja o primeiro em nossas vidas. Aprendemos com Abraão que é perfeitamente possível viver a fidelidade. Deus, Ele jamais nos dará uma provação maior do que podemos suportar. Lembre-se disso. O meu desejo, a minha oração é que possamos sair daqui verdadeiramente desafiados a viver essa fidelidade em nossas vidas, dentro de nossas casas, em nossas famílias. Que Deus nos abençoe. Amém.